Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Santana. A minha ideia aqui com esta série é começar a ler alguns textos especificamente sobre crítica literária e teoria da literatura e lê-los na íntegra, né? Ou a oportunidade de ler esses livros. E às vezes não tem tempo também, né? Então, a minha ideia aí é facilitar nesse sentido e ajudar as pessoas que não têm contato integral com essas obras, né? Então tá, por isso que eu quero ler os textos na íntegra, tá? O primeiro texto que eu vou começar a ler com vocês, ele se chama Teoria da Literatura, do Terry Eagleton, e é um dos textos básicos, assim, né? De verdade mesmo. Ele tem certos conceitos um ou outro um pouco mais avançados, porque ele trata da teoria literária especificamente já no século XX. Por mais que o segundo capítulo ele venha fazendo ali uma espécie de varredura, né, da, da crítica literária, ou especificamente da teoria da literatura, desde o do século XVIII, XIX, que é aqui na questão da ascensão do reis. Eu digo que aqui é o segundo capítulo porque eu trato a introdução como um capítulo separado, tá? Vocês verão por quê. Por mais então que nesse segundo capítulo, especificamente o primeiro capítulo estruturado da obra, ele trate ali do século XVIII, às vezes até uma relação ali do século XVII, mas especificamente século XIX, a partir do século XIX, que de fato, quando se começam a estudar o que ele chama de inglês, né, que é o que a gente chama de letras aqui no Brasil. Então, de resto, o livro todo é especificamente voltado ao pensamento teórico do século XX, tá? Por isso que uma hora ou outra pode ser que a gente se encontre com teorias um pouco mais, às vezes um pouco mais difícil ou não, né? Semiologia, semiótica é um negócio um pouco mais complicado. Mas como a gente vai lendo aqui na íntegra, não tem nenhum problema não, tá? A gente vai destrinchando aqui o negócio aos pouquinhos mesmo. Então, a minha ideia hoje com vocês é ler a introdução, tá? Esse prefácio aqui eu vou ler rapidinho para ver se tem uma coisa ou outra que faça com que a gente se entretenha um pouco mais, né? Se detenha um pouco mais. Ó, este livro é uma tentativa de tornar a teoria literária moderna inteligível e atraente ao maior número possível de leitores. Ou seja, e não é um livro destinado a especialistas, tá? É usado nas faculdades de letras, na sua grande maioria, né? Tanto aqui como ao redor do mundo, mas também há muitos entusiastas, né? Não é um livro estritamente destinado a especialistas. Eu imagino que a ideia do Ingleton foi o contrário, né? Dar um livro aí, específico aos leitores do grande público, né? Então, por isso que a ideia dele, de fato, foi escrever um livro fazendo a síntese das maiores teorias literárias do século XX para o pessoal, né? Para os leitores comuns mesmo. Quando eu digo aqui leitores comuns, é nem uma espécie de estilo pejorativo, é leitores comuns como eu e você, né? Desde sua primeira edição, de 1983, então é importante a gente frisar que a gente está lendo aqui o livro em 2023, há uma coisa ou outra que já está ultrapassado, né? É assim que funciona as teorias, é assim que funciona na academia, mas o núcleo duro do livro é importante porque, principalmente, estética da recepção, tal, semiótica também, então tem muita coisa ali que de fato ainda é estudado bastante hoje e não foi de maneira nenhuma superado.
tá? Mas é importante a gente deixar claro que o livro foi, né, publicado pela primeira vez em 1983. Então, tenho o prazer de poder afirmar que vem sendo estudado tanto por advogados quanto por críticos literários, antropólogos, teóricos culturais, ou seja, uma gama variada de pessoas, né? Em certo sentido, isso talvez não seja tão surpreendente assim. Como o próprio livro tenta demonstrar, não existe, de fato, nenhuma teoria literária no sentido de um corpo teórico que se origine da literatura, ou seja, exclusivamente aplicável a ela. Bom, isso daqui à primeira vista parece um pensamento polêmico, mas vocês verão, principalmente ali na parte da introdução, que não é tão polêmico assim. Né? Eu gosto desse livro porque ele vai tirando da gente essa ideia de senso comum que quando a gente começa a ler, né, bastante livros, especificamente a respeito de literatura, vamos criando certos sensos comuns. E é engraçado que eu gosto de chamar isso até de senso comum acadêmico, porque há muito senso comum acadêmico, principalmente das pessoas quando entram nas universidades, ainda continuam com senso comum, né? Então, com certos sensos comuns. Então, é importante a gente já ir quebrando isso aos poucos e vocês verão que vai acontecer bastante aqui através da leitura desse livro. Tá? Nenhuma das abordagens apresentadas neste livro, de fenomenologia, semiótica, estruturalismo e psicanálise, diz respeito apenas à escrita literária. Ele vai deixar isso muito, muito claro mesmo, na parte da introdução. Né? Vai deixar mais perguntas do que respostas e a gente vai ver nesse sentido. Pelo contrário, todas elas provêm de outras áreas da humanidade e têm implicações que, em muito, extrapolam a própria literatura. E é este, imagino, um dos motivos da popularidade do livro, e um motivo que justifica plenamente uma nova edição. Impressionou-me também o número de leitores não acadêmicos que se deixaram atrair pela obra, como eu falei aqui no começo da nossa conversa, né? Ao contrário da maioria das obras do gênero, esta conseguiu atingir um público leitor que não pertence à academia, um fato de especial interesse quando examinado à luz do suposto elitismo da teoria literária. Né? De fato, a gente não vê mesmo tantos livros especificamente de teoria literária que são lidos pela grande massa, pelo grande público. Né? Talvez um livro ou outro ali do Harold Bloom, aqui no Brasil, né, nomes como o Antônio Cândido, talvez seja o único, né? Outros são mais conhecidos dentro de certo nicho mesmo. Eu ia falar que talvez o Wilson Martins, mas não, a crítica literária mesmo, né? A teoria da literatura, são... E não tem nenhum problema nesse sentido, né? Porque, por exemplo, você não vê o grande público lendo ali sobre a aerodinâmica. Mas, nesse sentido, o Terry Eagleton foi bastante feliz, até porque vocês vão ver aqui no estilo da escrita dele também. Ele é um autor que consegue, de fato, trazer temas até espinhosos para o grande público, sem nenhum problema mesmo. Tá? Se sua linguagem difícil, quando não esotérica, ao mesmo tempo parece tratar-se de uma linguagem que interessa a pessoas que nunca frequentaram uma universidade. E, se assim for, devem rever suas posições algumas das pessoas que, ingressas da academia, rejeitam-na por seu esoterismo. Né? É estimulante, de qualquer modo, que numa era pós-moderna, na qual se espera que o significado, a exemplo de tudo mais, seja instantaneamente consumível, existam pessoas que acham que vale a pena adquirir novas maneiras de falar sobre literatura. O que ele está querendo dizer sobre essa relação meio consumista mesmo, né, em relação ao conhecimento. Algumas correntes teóricas têm se mostrado, de fato, excessivamente herméticas e obscurantistas. A gente poderia dizer até a própria semiótica, né, em certo sentido,
principalmente aí, sei lá, uma semiótica do Peirce, não é um negócio muito fácil, não, de até certas correntes, aí não é tanto teoria da literatura, mas de alguma maneira está de alguma maneira assim, gente, bem amplo, né? Algumas teorias da linguagem, da comunicação, penso aqui também em linguística, né, de enfim. Então, de fato, todas essas teorias que são estudadas na academia, elas têm esse ar esotérico, esse ar hermético, né? O Humberto Eco fala muito disso, né? Em dois livrinhos importantes, né? Interpretação e Superinterpretação, e no seu livro de introdução semiótica, né? E o presente livro constitui uma tentativa de consertar esse estrago, tornando-os mais amplamente acessíveis. E, de certa maneira, ele consegue, sim, tá? Fazer um livro que fale de coisas complexas sem diminuí-las, né? Não é porque está sendo claro que ele está diminuindo, pelo contrário, ele consegue, sim, trazer a beleza de certas teorias, mas com a sua profundidade, com certa erudição. Mas há outro sentido que tal teoria é o próprio reverso do elitismo. O que há de verdadeiramente elitista nos estudos literários é a ideia de que as obras literárias só podem ser apreciadas por aqueles que possuem um tipo específico de formação cultural. Bom, a minha ideia aqui com este canal é, de alguma maneira, também quebrar isso, né? Eu sei que, principalmente em relação ao tempo, tem gente que não tem tempo para ler um livro como esse, de 400 páginas, mas pode ouvi-lo, né? Você pode colocar aí essa leitura aqui e ir ouvindo à medida em que você vai indo para o trabalho, né? Que você está no trânsito, está indo correr, está indo lavar uma louça, ou coisa do tipo. Então, eu compactuo, de fato, com essa ideia do Milton, de que esse elitismo, ele cheira, de fato, a naftalina, um negócio que não faz certo sentido, né? Grandes teorias podem e devem ser acessadas para quem quiser, independente da sua classe social mesmo. Aos que têm valores literários impregnados em seus ossos, e os que definham na profundeza das trevas. Uma importante razão para o florescimento da teoria literária a partir da década de 1960 foi o esgotamento gradual desse pressuposto, sob o impacto de novos tipos de estudantes que chegavam às universidades, oriundos de meios supostamente incultos. A teoria era uma forma de libertar as obras literárias da força opressora de uma sensibilidade civilizada e abri-las a um tipo de análise do qual, pelo menos em princípio, todos pudessem participar. No mais das vezes, os que se queixam da dificuldade de tal teoria também não conseguiriam entender de imediato, o que não deixa de ser irônico, um livro de biologia e de engenharia química. Aqui já vale uma pausa para deixar claro, principalmente aqui nesse prefácio, que o Wingleton, ele tem uma ironia muito fina, tá? Muito fina. Então, enfim, não há muito mais o que falar nesse sentido, né? Vocês perceberam aí a medida da leitura, e ele é, de fato, alguém muito bem-humorado mesmo, né? Muito bem-humorado. Não à toa dedicou um livro especificamente à questão do humor, né? Nesse sentido, a gente percebe que é alguém inteligente, e a gente sabe que a grande maioria das pessoas inteligentes também são bem-humoradas, né? Digo a grande maioria porque não tem como fechar nesse sentido. Por que, então, os estudos literários deveriam ser diferentes? Talvez porque esperamos que a literatura seja um tipo de linguagem comum, imediatamente acessível a todos. O que ele está querendo dizer aqui é que não tem como a gente entender teoria literária só porque literatura, comunicação, etc., é comum, de certo sentido, a todo mundo, né? E acham-se, então, que todo mundo deveria saber conceitos claros ou conceitos específicos da teoria literária, como, de fato, não é verdade. A gente vai
perceber ao longo da leitura que há, sim, um dicionário, né, uma gramática específica dentro da teoria da literatura, e a partir do método em que você escolhe, essa gramática e esse dicionário comum dentro desse próprio método irá mudar, né? Então, de fato, não é algo que seja tão comum assim a grande maioria das pessoas, usando o próprio exemplo do Ingleton, assim como, né, um livro de biologia, um livro de engenharia química, e aí eu diria mais exemplos, um livro de astronomia, né, um livro, sei lá, de matemática euclidiana, né? Então, de fato, preciso, de fato, uma certa introdução, que é o que o livro se propõe, né? Mas a isso configura uma teoria muito específica da literatura. Devidamente compreendida, a teoria literária tem em suas bases um impulso democrático, nunca elitista. E a este respeito, quando ela realmente mergulha no empoladamente inelegível, está sendo desleal para com as suas próprias raízes históricas, né? Veremos o porquê disso, tá? Então tá, vamos lá. A partir do prefácio mesmo, já se começa o negócio, o caldo a engrossar, e vocês verão por quê. Se quiséssemos datar o início da transformação sofrida pela teoria literária neste século, aqui é interessante vocês perceberem que ele não trata muito disso no livro, mas é importante deixar claro, tá? A teoria literária, assim como todo conceito minimamente estabelecido dentro da história do pensamento, tem uma história própria, tá? Então, existe uma história da teoria literária, existe uma história da crítica literária. Então, ele vai dizer que aqui uma transformação sofrida na teoria literária neste século. Como eu disse lá no começo da nossa conversa, esse livro vai tratar especificamente, digamos que aí 75%, 80% do livro, da teoria literária contida no século XX, né? Talvez só no capítulo sobre a ascensão do inglês ele vai falar ali do século XVIII, século XIX, tá? Então, é importante ter em mente que a teoria literária, a crítica literária, a teoria da literatura, ela existe desde que existem livros, né? Parece, né, à medida em que a gente fala algo óbvio, mas ele não é tão óbvio assim. Pensamos, por exemplo, na poética de Aristóteles, né? A poética de Aristóteles já alguns dizem que a primeira reflexão sobre teoria da literatura, né, da cultura ocidental. Então, né, estamos falando aí de milhares de anos atrás, tá? Então, isso pressupõe-se que a teoria literária também tem uma história, existe uma história do conceito. E há, como vocês imaginam, né, livros que se dedicam especificamente a essa história, né? Existem livros da história da crítica literária, existem livros que tratam da teoria da literatura através dos séculos, e quem sabe, né, mais para frente a gente não venha a lê-los e estudá-los aqui no, no canal. Então tá. A melhor escolha talvez fosse o ano de 1917, tá? Como sabemos, o ano de 1917, principalmente lá na Rússia, foi o ano que iniciou-se a Revolução Russa. Então, a gente sabe que, de certa maneira, nem tudo, mas de certa maneira, quase tudo que acontece na política, né, nos movimentos culturais, acontece também na literatura, e alguns dirão que acontece primeiro na literatura e depois acontece na política. Então, isso é uma discussão bem interessante, mas não cabe aqui para gente. Mas ele vai dizer, ó, melhor escolha talvez fosse o ano de 1917. Para quê? Para a transformação sofrida pela teoria literária, né? Quando o jovem formalista russo Victor publicou um artigo pioneiro intitulado Artes e Serviço, né?
Desde então, e particularmente nas 2 últimas décadas, a teoria literária desenvolveu-se rapidamente. O próprio conceito de literatura, leitura e crítica sofreu profundas alterações. Até o presente momento, porém, apenas uma pequena parte dessa revolução teórica ultrapassou seus especialistas e entusiastas. Seu impacto maior ainda não foi sofrido pelos estudantes de literatura, nem pelos leitores em geral. Então, ele vai dizer que todas essas transformações na crítica literária contemporânea, na teoria literária contemporânea, ainda não chegou às grandes massas, né? Ao leitor comum. E a gente verá isso ao longo do livro. Este livro tem o objetivo de oferecer àqueles que têm pouco ou nenhum conhecimento do assunto uma descrição razoavelmente abrangente da moderna teoria literária. Desculpe. Embora um tal projeto envolva, obviamente, omissões e simplificações, minha intenção foi a de popularizar o assunto sem vulgarizá-lo. Posto que não existe, em minha opinião, uma maneira neutra, a gente vai entender isso aqui, tá? Que o Ingleton estudou muito bem grandes temas da cultura. A própria cultura, ele tem um livro dedicado à própria cultura, a própria questão de ideologia, tá? Então, a gente vai ver aqui, à medida em que os capítulos vão avançando, que ele domina muito bem essas questões, e principalmente nessa relação da neutralidade, a gente vai perceber que, independente do método a ser utilizado, se é um método estruturalista, fenomenológico, psicanalítico, independente desse método, haverá, da parte daquele que utiliza o método, uma intenção. Se há uma intenção, já não é neutro, tá? Então, se alguém ainda porventura tem essa ideia de neutralidade na teoria, na leitura, isso de fato não existe. Então, posto que não existe, em minha opinião, uma maneira neutra, não valorativa de expor tal questão, procurei manter minha argumentação rigorosamente em torno do mesmo problema. Veremos o porquê, tá? O que espero possa contribuir para tornar o livro mais interessante. O economista Keynes observou certa vez que os economistas que desprezavam a teoria, ou os que diziam sair-se melhor sem ela, estavam simplesmente presos a uma teoria mais antiga. Olha, isso aqui é importante, tá? Vou ler de novo aqui. Ó. Os economistas que desprezavam a teoria, ou os que diziam sair-se melhor sem ela, estavam simplesmente presos a uma teoria mais antiga. Ou seja, a grande massa, né, os leitores comuns, eu vou parar de falar grande massa, que parece que é pejorativo, eu vou falar os leitores comuns. Tá? Os leitores comuns, quando se deparam com um livro de literatura, eu vou pegar uma aqui para ter um certo exemplo, né? Quando a gente pega aqui, ó, Nome da Rosa, do Humberto Eco, ou este livro do Patrick White, né, a história de Auschwitz, quando um sujeito vai até uma livraria, né, e compra um desses livros, e ele lê e ele emite um gosto, um valor, né, a respeito dessa obra, dizendo, eu gostei, ou é mediano, é bom, etc. Ele faz isso baseando-se em certas teorias que estão disseminadas, né, pelo tecido social, cultural, mas de que certa maneira ele nunca parou para analisar friamente o porquê que ele acha que essa obra é boa ou ruim, tá? É em certo sentido isso que esta frase está querendo explicar. Todos nós somos assim, principalmente sobre aquelas questões que a gente não se deteve de maneira mais apurada, né? Principalmente sobre questões que a gente não conhece detidamente, cientificamente, etc. Isso também se aplica aos estudantes e críticos de literatura. Alguns se queixam de que a teoria literária é inconcebível. Alguns se queixam de que a teoria literária
é inconcebivelmente esotérica. Julgam-na uma categoria à parte, elitista e misteriosa, de certa forma semelhante à física nuclear. Uma educação literária certamente não é o caminho mais indicado para estimular o pensamento analítico, mas a teoria literária, de fato, não é o mais difícil do que muitas outras formas teóricas de investigação, sendo mesmo muito mais fácil do que algumas delas. Espero que este livro possa contribuir para desmistificar aqueles que temem estar o assunto fora de seu alcance. Alguns estudantes e críticos também objetam que a teoria literária se interpõe entre o leitor e a obra, né? Que ela, como se ela fosse uma terceira entidade entre o leitor e a obra, né? A resposta mais simples a esta observação é de que, se alguma forma de teoria consciente seja, não saberíamos, em primeiro lugar, definir uma obra literária. Na verdade, a gente não sabe até hoje, né? Enfim, né? Mas a gente se ancora em escolas, né, teóricas. Dependendo da escola que você se escolhe, né, para analisar certas obras, uma obra é literária ou não. É muito interessante nesse sentido. Muito parecido com a psicologia até, né? A honestidade para com teoria geralmente significa uma oposição às teorias de outras pessoas, além de um esquecimento da teoria que se tem. Olha que frase impactante. Lerei de novo. A hostilidade para com a teoria geralmente significa uma oposição à teoria de outras pessoas, além de um esquecimento da teoria que se tem. Ou seja, é uma frase que exemplifica aquilo que eu falei a respeito de que todos nós temos leituras valorizativas, né? Leituras que estão impregnadas de um ponto de vista. E geralmente aqueles que falam que não têm, em certo sentido, são os que mais atendem, né? O propósito deste livro é eliminar estas formas de repressão e permitir que delas nos lembremos.